Saudações pessoal, mais uma vez aqui estamos com o exercício de matemática. No exercício de hoje diz o seguinte: o número total de moradores de um certo bairro local é definido por y, sendo que y é igual a 20 elevado a 10 dividido por 40 elevado a 5. Logo de princípio já dá para ver aqui que é um problema de equação exponencial. Exponencial por quê? Porque temos aqui a potência, que nesse caso seria 20 elevado a 10 e 40 elevado a 5. E qual é o pedido? Diz o seguinte: qual é o número total de moradores deste bairro? Então, já vimos que o número total de moradores neste bairro é definido por y. Nesse caso, vamos usar a equação do y, que é y igual a 20 elevado a 10 sobre 40 elevado a 5. No primeiro caso, para podermos resolver esta equação, temos que considerar que em toda equação exponencial, normalmente o que nós precisamos é desprezar as bases ou então os expoentes para podermos resolver. E neste caso, o que nós vamos fazer é, ao máximo, tentar deixar as bases iguais. E para isso, nós podemos recorrer à fatorização, visto que 20 e 40 podem ser decompostos. Decompondo isso, teremos y igual 20 é o mesmo que ter 1 vezes 20, porque 1 vezes 20 ainda continua 20. Tudo isto elevado a 10, que é o expoente. E 40 nada mais é do que 2 vezes 20. Tudo isso elevado a 5. Continuando aqui, teremos igual. Aqui podemos desmembrar. Se nós temos 1 vezes 20, tudo isso elevado a 10, é o mesmo que ter 1 elevado a 10 e 20 também elevado a 10. Então podemos separar isso fazendo aqui. Primeiro, 1 elevado a 10 praticamente é igual a 1, porque 1 elevado a qualquer coisa é igual a exatamente 1. Então podemos apenas colocar 1. E aqui fica 2 elevado a 5 vezes a outra parte do 20 elevado a 10 e 20 elevado a 5. Neste caso, dá para observar que temos, no segundo caso, bases 20 mais com expoentes diferentes, mas separados pela divisão. Temos aqui o traço de fração. Então, se temos bases iguais, expoentes diferentes, na divisão, mantemos a única base e subtraímos os expoentes. Nesse caso, a regra é: se temos um valor A elevado a B dividido por A elevado a C, visto que as bases, nesse caso A, é igual, então mantemos apenas a base A, fica elevado a B menos C, que nesse caso seria o expoente do segundo. E vamos aplicar exatamente isso na nossa resolução. Teremos aqui y igual, ali ainda permanece 1 sobre 2 elevado a 5 vezes, mantemos apenas o 20 elevado a 10 menos 5. E isso teremos aqui igual y igual a 1 sobre 2 elevado a 5 vezes 20 elevado a 10 menos 5 dá 5. Então temos aqui a multiplicação. Podemos aqui multiplicar 1 vezes 20 elevado a 5 será exatamente igual a 20 elevado a 5. E o denominador, porque aqui se temos 20 elevado a 5 é o mesmo como se estivesse dividido a 1, mas não precisamos escrever este 1. Então ficamos simplesmente com 2 elevado a 5. Agora, neste caso, temos aqui bases diferentes, mas com expoentes iguais, também divididos pela, ou nesse caso separados pelo traço de fração. Quando é assim, o que é que nós vamos fazer?
Se nós temos uma base A elevado a B sobre uma base C elevado a B, então nós vamos manter a divisão, nesse caso A sobre C, e deixamos apenas única base, porque são iguais. Então vamos aplicar exatamente esta propriedade. Nesse caso, teremos y igual a 20 dividido por 2. O expoente em comum é 5, então fica aqui elevado a 5. E isso será igual a 20 dividido por 2 dá 10. E o expoente é 5. Temos aqui 10 elevado a 5. Praticamente será o 5 é mesmo que repetir o zero. Nesse caso será 1 com 5 zeros, que nesse caso equivale a 100.000. Digo isto porque, se nós temos isso, é praticamente repetir 10 5 vezes. Nesse caso, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. E aqui são 1, 2, 3, 4, 5. Praticamente isso é igual a 1 com 5 zeros. Porque se a gente tem normalmente multiplicação de 10, é simplesmente a gente repetir o 1 e colocar quantos zeros existem no total. Nesse caso temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos repetir aqui 1, 2, 3, 4, 5. É só isso. Então, nesse caso, desculpa, acabei apagando aqui alguns zeros. 4, 5. Então, nesse caso, este é o nosso resultado. E até a próxima. Não se esqueça de deixar o seu like.